hoje a ideia é a gente apresentar para vocês a metodologia do Momento EAD a partir dessa situação, dessa realidade que a gente tem agora, que é o uso do sábado letivo, e como que o NEAD pode ser um espaço para potencializar os processos. Cássio, pode passar para mim, por favor? Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho do que é o Momento EAD, vamos fazer uma breve apresentação e aí o aquecimento, a contextualização do tema escolhido, um momento de diálogo e construção com a participação do professor Marcos Ramon, do Campus Brasília, qual também já antecipo os agradecimentos, é um parceiro da EAD, vai compartilhar com a gente o que ele vem fazendo nas suas disciplinas lá no Campus Brasília. Por fim, a gente tem os encaminhamentos, que sempre também é parte da nossa metodologia, que a Joana vai falar um pouquinho daqui a pouco, e o encerramento do nosso Momento EAD. A ideia é que, nesse ponto do diálogo e construção, a gente conte com a participação de vocês. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, podem colocar aí no chat, podem abrir o microfone. Depois o professor Marcos Ramon, no momento da fala dele, define aí a melhor forma de contar com a participação de vocês. Pode passar, por favor. Bom, então, o Momento EAD no IFB, só fazendo uma breve contextualização, a gente está indo para o nosso 7º momento. Desde o ano passado, é uma prática que a gente tem de sempre, uma vez por mês, a gente promove uma discussão, um debate bastante construtivo, colaborativo, e de forma mais horizontalizada possível sobre algum tema relacionado à EAD e algum tema da EAD no IFB. Então, é um diálogo aliado à reflexão que constitui aí a base da metodologia do Momento EAD, promovendo um ambiente de aprendizagem colaborativo e crítico. Então, essa abordagem ela facilita essa troca de ideias entre os colegas. É um momento de olhar para a nossa realidade de forma crítica, de forma analítica, e de voltar a essa realidade com base nas discussões, na troca com os colegas, nas experiências. Então, a gente parte de um tema gerador, de uma perspectiva bem freiriana mesmo, e, a partir desse tema, a gente discute, compartilha ideias e também sai com encaminhamento para um próximo momento. Sempre pensando numa ideia de educação à distância de qualidade, socialmente referenciada, o que é fazer um EAD numa instituição pública, o que é fazer um EAD na rede federal, no Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Então, o nosso pano de fundo é sempre esse. Então, agora eu desejo para vocês, mais uma vez, que esse momento seja muito rico, um momento de partilhas, aproveitem, a gente fez com muito carinho, a equipe da EAD, no período do recesso das férias, se debruçou para fazer esse planejamento, para pensar na temática, para ajudar vocês, em especial os docentes, nesse momento de planejamento do sábado letivo na modalidade à distância. Obrigada, e agora eu passo a palavra à Joana. Pessoal, muito bom dia, obrigada pela presença de todos e todas. Bom, como a Jennifer já explicou um pouquinho, né, o espaço EAD, o Momento EAD do IFB, é um momento de formação, né, então a gente tem uma oportunidade de compartilhar experiências, falar como acontece em cada campus, e a gente sempre busca diferenciar as pessoas que vão interagindo, né? Quem vai fazer a mediação. Então, nesse 7º momento, por exemplo, a gente teve o apoio da Emily, que é da DRDE, aqui da PREM, que ajudou a gente a planejar esse trabalho. E ele é muito orgânico, fluido, mas se a gente tivesse que separar em 4 etapas, seriam essas, né? Uma primeira etapa de contextualização, na qual a gente fala do tema gerador, né? Que nesse caso vocês viram essa questão do replanejamento do CMS, com a possibilidade excepcional de fazer EAD para os sábados letivos, né, até de cursos que não tinham essa previsão. Depois dessa contextualização, a gente tem o espaço mais rico, digamos assim, do nosso momento, que é o espaço de diálogo e construção. E nesse momento, a gente tem um elemento indutor, pode ser um artigo científico, um vídeo. No caso de hoje, é a nota técnica e as orientações pedagógicas da PREM,
para justamente conseguir fazer esse replanejamento, né? Então, é um momento que a gente problematiza a realidade, que a gente faz a relação com um tema e troca experiências, né? Então, o professor Marcos vai vir também para poder falar da experiência dele com esse replanejamento, pensando no sábado letivo, para a gente poder trocar ideias, tirar dúvidas e pensar melhor o restante do semestre. Depois desse momento de diálogo e construção, então, a gente tem os encaminhamentos, com a síntese dos principais pontos levantados durante esse debate, essa troca, e os encaminhamentos sobre o que foi dialogado. E no encerramento, nós fazemos as despedidas e confirmações sobre o próximo evento. Então, nesse momento, a gente costuma retirar temas possíveis e de interesse dos participantes para o próximo momento, né? Já que é um espaço mensal, aí na última semana de cada mês, a gente varia entre manhã e tarde, né? Para poder pegar o máximo de pessoas possível. E esse tema, inclusive, sobre formação de professores, sobre elementos do NEAD, foi também levantado oportunamente no momento AD sexto, né, o anterior. Então, casou perfeitamente com esse novo momento agora de replanejamento no pós-greve. Espero que vocês aproveitem bastante. Obrigada, Joana. Bom, então, para começar, a gente faz um aquecimento aí, uma breve apresentação. Então, eu peço que quem puder, né, apontar a câmera do celular para o QR Code. Quem não puder, a gente também vai disponibilizar o link aqui do Mentimeter. Por favor, quem pode colocar o link aqui no chat? Deixa eu pegar aqui o link. O link tá aí? Ah, tá. Só um instantinho. Eu coloquei. O link já está aí, a Joana colocou. Então, por favor, acessem o link. A gente tem uma primeira pergunta. Pode passar, Cássia, por favor? Qual sua unidade? A gente sempre faz essa pergunta no momento EAD, saber de onde você qual campus, se é membro externo. A gente também já teve participantes de outros institutos ou de outras instituições também. Então, podem ir respondendo, por favor. Campus Brasília, sempre presente aqui com a gente. Campus Gama, que bom ter vocês aqui. No último momento EAD também já tinha representante do Campus Gama. Blenda, pode falar. Jennifer, bom dia. Eu estou acessando pelo meu celular, eu não estou encontrando o lugar onde fica o chat. Ah, tá. Eu preciso lembrar como que tá a visualização do chat no celular, mas a gente vai te falar já, como vai estar. Tá bom. Só um instantinho, o Cássio está vendo aqui. Riacho, Reitoria, São Sebastião, meus colegas aí do campus São Sebas. Riacho, legal, a gente também, acho que primeira vez a gente tem participantes do Riacho Fundo, muito bom. Cássio, bom dia. Bom dia. Quem está falando? Ana Paula, falando aqui do campus Planaltina, Alessandra, coordenadora também parceira aqui da EAD, sempre presente nas nossas formações. Oi! Oi, eu sou a Ellen. Oi, professora Ellen, tudo bem? Bom te ver por aqui também. Professora Ângela. É que eu não estou conseguindo levantar a mão nem falar ali escrito, aí eu fui mal educada e já fui falando. Não, imagina! Pode, aqui é aberto esse espaço, nada, fica tranquila. Como é um prazer sempre trabalhar com a EAD, a questão do NEAD, jamais poderia faltar. Eu vi agora o anúncio aí entrei um pouquinho atrasada. Que bom, professora Ellen, bom demais ter você aqui. Obrigada. Professora Ângela, lá do campus Samambaia, parceira também. Não conseguiu achar o chat?
Será que a gente deixou bloqueado sem querer? Não sei. Tá, beleza. Blenda, a Joana mandou pelo WhatsApp o link para você, mas se tiver difícil também pode abrir o microfone, enfim, é só para a gente fazer essa primeira apresentação, tá? Muita gente planaltina, que bom. Vamos passar para a próxima pergunta para a gente ir caminhando. Qual sua relação, né? Seu vínculo com o IFB? Você é estudante, você é docente, técnico ou outro tipo de vínculo? Podem ir colocando aí para a gente ter uma ideia do nosso público. Muitos docentes. A gente imaginou, de fato, que hoje o assunto, né, ele seja mais voltado aos docentes, mas é importante que os colegas servidores técnicos também possam participar e dar as orientações também ao corpo docente quando necessário. E os estudantes também, claro, que se tiver algum estudante aqui, é sempre bem-vindo também. Flávia, só um minutinho, eu posso fazer uma Diga, pergunta? Ellen. Claro. Sim. Eu estou aqui vendo um quadro. Aí esse quadro vai para 20, vai para 6, eu sou meio míope, não estou conseguindo... Tá. Isso aí é tecnologia, né? Vocês estão fazendo aqui eu estou querendo aprender, eu não estou entendendo. Sim. Eu queria aprender o que é isso. Sim. Você está acompanhando pelo celular, Ellen? Porque eu entrei em casa agora, não tive nem tempo de ligar o computador. E já achei interessante. Tá. E entrei. Então, esse é uma ferramenta, o Mentimeter, que aí você disponibiliza um link para o público e o público vai interagindo com a sua apresentação. Daí o link está no nosso chat. Como pelo celular é ruim acessar o chat, mas aí depois, quando você puder ligar o computador, aí tá lá também, e depois a gente pode mandar o link para você, mas é uma possibilidade, sabe? De você gerar uma interação com os participantes. E aí, se um dia eu quero aprender a fazer isso, eu posso procurar vocês? Pode sim. A gente está à disposição. Tá bom, obrigada. Imagina. Podemos passar para o próximo? Então, a gente tem... que bom, temos 6 técnicos aqui. Temos os docentes. Muito bom saber que tem muita gente aqui. Deixa eu ver. Ana Paula do Carmo, do Campus Planaltina, professora. Professora Luciana Mascato também está aqui. Muito bom. Vamos passar para a próxima? E aí, agora, qual sua experiência com NEAGE? E uma escala de nenhuma até muita. Como que vocês estão? Já está nadando de braçada no NEAGE? Ou ainda está começando? Não sei para onde ir. Me botaram para criar uma sala aí por conta do sábado letivo. O que eu faço? Vamos saber aqui como é que está. Já temos 21 respondentes, 22. Ali tá algo um pouco mais, né, acima da média, agora está diminuindo um pouquinho. Ellen, a professora Flávia aí do Campus Brasília falou que está à disposição também, pode te auxiliar no Mentimeter, e a Flávia é parceiraça da EAD e sabe muito. Ela pode contar com ela também. Sim. Vou procurá-la. Boa. Obrigada. Bom, estamos caminhando, deixa eu ver, temos 46 participantes, temos 31 respondentes, só mais uns instantes aí para o pessoal participar mais um pouco. Tem um QR Code aí também, quem quiser apontar a câmera do celular para responder a pergunta. Mas, bom, então a gente tem aí, pelo que eu estou olhando aqui, um pouquinho acima da média, né? A gente não tem ninguém com nenhuma experiência com NEAGE, o que é muito bom. A gente sabe que é uma plataforma institucionalizada há um bom tempo, né? A gente já tem aí mais de
10 anos, né, de institucionalização da plataforma, sempre sendo atualizada. A gente começou com a versão ainda na linha do 2.9 para o 3.0, agora já está caminhando para o 4.1, ou melhor, já está no 4.1, né, Joa? 4.1. Então, a ideia, assim, de fato, é, inclusive, aproveitar essa oportunidade do sábado letivo para quem ainda não teve contato com o NEAD, passar a ter, quem já usa, aprimorar a forma de utilização. Então, fazer desse limão a limonada, no sentido de fato, a gente agora ter a oportunidade de fazer EAD, né? Visto que a experiência anterior que a gente teve foi num contexto de ensino remoto emergencial, então agora, de fato, estamos fazendo educação à distância. Pode passar, Cássia, por favor. E quais recursos do Moodle você mais utiliza? Aí vocês podem aí escrever livremente quais os recursos são mais utilizados. Questionário, arquivos, nunca usou. H5P, já tem gente usando o H5P, muito legal. Atividades, fórum, URL, né? Posta o link, arquivo, tarefa. Questionário está aparecendo com maior evidência, né, na nossa nuvem aí. Jogos, página, vídeos, arquivos, né, em geral. Muito bom. Tarefas, o que mais que apareceu aqui de diferente? Pesquisa. Muito bom. Questionário e arquivo tá ali em maior evidência. E é legal o questionário, para quem ainda não conhece ou não aprofundou tanto na ferramenta, tem diferentes formas de configuração, diferentes questões, né, modelos de questão, possibilidade do feedback qualitativo. Então, o aluno, quando responder, não vai ser só um certo ou errado. Ele pode ter uma explicação ali elaborada pelo professor do porquê que a questão está certa, do porquê que a questão está errada. Enfim, tem uma possibilidade aí de gerar um questionário qualitativo. Rótulo, o pessoal colocou rótulo aqui. Que mais? Tarefas, questionário, página. Muito bom, a gente tem uma certa diversidade aí de atividades e de recursos. E o que determina o uso do recurso, para além da diversidade que a gente tem, é a intencionalidade pedagógica. Então, nesse período, né, de replanejamento, retomada das aulas após um longo período parados, a gente precisa, sim, olhar para o nosso plano de ensino, independente de ser uma disciplina que vai contar com carga horária EAD ou presencial, recalcular a rota é mais que necessário. Então, isso requer uma intencionalidade pedagógica, e a partir dessa intencionalidade, qual recurso dentro do Moodle pode ser o mais adequado para a sua prática, para os seus estudantes, para o perfil da sua disciplina, enfim. Esses fatores, eles são determinantes e fundamentais para escolher a melhor ferramenta, o melhor recurso dentro do NEAD. Pode passar, por favor. Bom, terminamos aqui o nosso levantamento. A gente sempre faz isso, até para depois serve como instrumento para a gente traçar, né, o perfil de quem participa do nosso momento. Então, agora eu passo a palavra para a Emily, que vai fazer essa contextualização do tema, né, em relação ao uso do NEAD nos sábados letivos, a apresentação das normativas que foram produzidas pela PREM. Obrigada, Emily. Olá, pessoal, bom dia. Como a Jennifer falou, eu sou a Emily, eu trabalho na Pró-Reitoria de Ensino, diretamente lá na Coordenação de Articulação Pedagógica, na COGAP. E eu agradeço já o convite de estar aqui hoje e poder contextualizar vocês sobre essa temática, né, e apresentar os nossos documentos que foram criados agora nesse momento de pausa, né, para ajudá-los nesse processo de replanejamento para o nosso semestre letivo.
Então, contextualizando o tema, né, a gente nomeou como potencialidades do NEAD para o replanejamento, sábados letivos com EAD. E a nossa estratégia de colocar a EAD aos sábados letivos, ela foi uma estratégia visando a reposição das aulas, sem perder de vista a qualidade do ensino. Então, os objetivos desse nosso 7º momento é apresentar as potencialidades do NEAD para o replanejamento dos sábados letivos e compartilhar experiências exitosas no uso do NEAD. Pode passar, por favor. E aí, essa questão de utilizar a EAD excepcionalmente nos sábados letivos, ela consta lá no artigo 3º da Resolução 13 de 2024, que ela aprova, né, a flexibilização da carga horária na modalidade de educação à distância, em regime de excepcionalidade, exclusivamente para os sábados letivos, nos cursos técnicos e superiores que não têm previsão de EAD nos seus projetos ou planos pedagógicos do curso, dentro dos limites estabelecidos pela legislação. Então, a gente flexibilizou os cursos superiores e técnicos que não tiverem EAD prevista lá nos PPCs, eles podem, excepcionalmente, durante os sábados letivos desse ano letivo de 2024, utilizar a EAD para facilitar esse processo de reposição das aulas. Pode passar, por favor. E o que é importante, então, vocês conhecerem nesse processo agora para o replanejamento? A nota técnica 3 de 2024, que ela fala das atividades na modalidade EAD, que elas acontecem exclusivamente nos sábados letivos, é uma nota técnica bem pequenininha, que apresenta, então, essa questão da excepcionalidade. E também o nosso guia de orientações pedagógicas, Retorno às aulas pós-greve. Ambos estão aí no nosso site do IFB, na página do IFB, na aba Ensino. A nota técnica está nessa caixinha das notas técnicas e o guia de orientações pedagógicas do retorno às aulas pós-greve está aí nessa caixinha das orientações pedagógicas que eu circulei aí e printei. Então, se vocês quiserem acessar esses documentos, a gente orienta que entrem, então, na aba Ensino lá da página do IFB, para que vocês conheçam. Esse documento das orientações pedagógicas, ele está em formato de PDF e também está em formato de vídeo. Então, né, quem quiser só ouvir, quem aprende melhor só ouvindo ou vendo, né, tem acesso, então, ao vídeo que nós gravamos especialmente para vocês. E aí, junto com o meu colega Cássio, nós vamos tratar aqui com vocês de algumas potencialidades do NEAD para os sábados letivos em EAD. Lá nesse documento das orientações pedagógicas, que é um dos nossos elementos indutores do momento de hoje, nós apresentamos 4 alternativas para que sejam feitas no sábado letivo. Uma delas é o uso da EAD. Então, hoje nós vamos colocar uma lupa nessa quarta orientação que nós damos lá no documento, que é, então, utilizar o NEAD nos sábados letivos. Como que a gente, então, orienta essa implementação da modalidade EAD? Primeiro aí, o ambiente virtual, o NEAD. Então, para os cursos que não têm previsão de EAD em seus PPCs, a gente orienta que vocês reservem momentos presenciais para familiarizar os estudantes com esse ambiente virtual. E também é muito importante que vocês atualizem os planos de ensino para incluir essas atividades em EAD, com detalhamento sobre a frequência e os critérios de avaliação que vocês vão utilizar dentro do NEAD. E é muito importante que as atividades, elas ajam no sentido de terem intercomplementaridade. O que a gente pensou? É muito importante que as atividades à distância, elas possam complementar as atividades presenciais. Então, nesse sentido, assim, para evitar a sobrecarga, né, dos estudantes. Então, é importante pensar, planejar em atividades que visem complementar aquelas que já serão feitas no ambiente presencial, no momento presencial. Então, a gente pensa, assim, para evitar essa sobrecarga dos nossos estudantes.
E é importante também considerar o perfil dos estudantes e a complexidade dos conteúdos ao planejar a atividade do NEAD. Então, a gente tem que pensar qual é o nível de familiaridade que os nossos estudantes têm no NEAD. Já é um curso que já tinha previsão de EAD, então ele já tinha o hábito de trabalhar dentro do NEAD? Não, não é. Então, a gente tem que pensar em estratégia de ensino, utilizar recursos do NEAD para que os nossos estudantes consigam manusear da melhor forma possível, para que tenha, de fato, qualidade e o aprendizado aconteça, né? Então, é importante a gente pensar quais são as ferramentas mais adequadas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem. E sobre o suporte e a infraestrutura. Cada campus deve garantir um suporte pedagógico e a infraestrutura para as atividades em EAD, incluindo, então, canais de comunicação, orientações pedagógicas e recursos técnicos. Lá no nosso guia de orientações pedagógicas para o retorno às aulas pós-greve, que eu mostrei para vocês no slide anterior, ele mostra lá alguns links para vocês acessarem o suporte para manuseio do NEAD, né? Então, é importante que vocês acessem esses documentos para que vocês fiquem cientes de como devem estabelecer essa infraestrutura, esse suporte para os alunos. Cássio, você quer falar alguma coisa ou eu posso continuar? Sim, vou comentar só. Aí eu e a Emily juntos também, né? A Emily aqui com o restante da equipe da DAD também, a gente preparou esse material, né? Um infográfico com resumo, né? Tanto dessa nota técnica, como essas orientações pedagógicas e também com esses links de acesso. E aí esse infográfico ele já está disponibilizado, na verdade, na sala do Momento EAD, que é uma sala virtual no NEAD, né? Depois a gente vai colocar o link aqui para acessar. Então é só acessar com o cadastro do NEAD, se inscrever lá na sala, né? Para ter acesso tanto à gravação desse nosso encontro, que está sendo gravado, né? Vai ficar disponível depois, como também aos materiais que a gente está apresentando aqui e materiais complementares também, né? Então, aqui a gente traz algumas orientações em relação à nota técnica, né? Quais são as resoluções, né, do IFB que deve seguir essa questão dos sábados letivos na EAD, né? Então, quanto ao limite percentual para cada curso presencial, do que pode usar de EAD. Então, a gente tem a resolução 32/2019, assim como a nota técnica 2/2022, que vai falar da institucionalização do NEAD, né, como o nosso ambiente virtual de aprendizagem institucionalizado. E aí, por que é importante isso, né? Porque é a plataforma em que a gente vai poder garantir tanto o suporte técnico como pedagógico, né? Para que docentes e estudantes possam acessar e ter, né, tanto acesso à resolução de algum problema técnico ali que houve na plataforma, como também um apoio, né, da Diretoria de Educação à Distância e também dos próprios profissionais de cada campus, né? Para pensar nesse uso pedagógico desse ambiente, né? Então, é um ambiente mútuo que favorece a interação, a colaboração entre os participantes, né? Que conta com uma série de recursos, mas que também permite que se usem recursos externos, né? Que estejam lá nesse espaço, nessa sala virtual que será criada, que funciona como um espaço de uma sala de aula mesmo, né? Onde os estudantes podem se encontrar, podem interagir por meio do fórum, podem realizar as atividades, então é esse espaço de encontro também onde ele vai ter as informações principais ali da disciplina para que ele possa se localizar, se orientar, não se sinta perdido. Então, nesse material aqui a gente trouxe, né, tem a questão dos planos de ensino, pensar esse replanejamento, né, com intencionalidade pedagógica e alguns links aqui que podem ser úteis nesse momento, né, aqui meio que um passo a passo para esse primeiro acesso ao NEAD, né, então, acessar o NEAD, realizar o cadastro, o formulário para solicitar a criação da sala. A gente tem um tutorial do NEAD, né, já com esse novo layout do NEAD, de como fazer a configuração inicial da sala, né? Então, o que é importante que eu preciso ter numa sala, como é que eu vou disponibilizar essas informações para os estudantes, enfim, como escrever os estudantes. A gente tem uma página de ambientação também lá no NEAD, né, para todos os usuários. E aqui em relação a esse suporte técnico, né, então, a gente tem uma página lá de ajuda com as perguntas mais frequentes, a possibilidade também de abrir um chamado junto ao suporte técnico, que deve responder em até um dia útil, e as trilhas formativas em EAD para quem quiser se aprofundar, né, um pouco mais aí nas questões relativas à educação à distância.
Só para responder, acho que a gente já tá, a gente já respondeu aqui. Eder, a gente tem que utilizar o NEAD, tá bom? De acordo lá com a nota técnica 2 de 2022, que é a nota que traz que o NEAD é o nosso ambiente institucionalizado para a educação à distância. Quer complementar, Jennifer? É isso, Emily. E também porque a nossa resolução, a 32 de 2019, ela já estabelece também que existe um ambiente virtual institucionalizado, e neste momento o nosso ambiente virtual institucionalizado é o NEAD, que é o que está sendo explicado na nota técnica 2 de 2022. Então, toda e qualquer atividade à distância registrada em plano de ensino, acordado entre colegiado, enfim, estabelecido que vai acontecer à distância, deve ser registrado no NEAD. Bom, passo para vocês, Emily, pode continuar, obrigada. Eu acho que nós encerramos, né, Cássio? Sim, acredito que sim. Se ninguém tiver nenhuma colocação, também a gente vai ter um Isso. momento depois para, né, caso queiram trazer pontos, enfim. Passar então para o professor Marcos Ramon agora, vou fazer uma demonstração aqui do NEAD. Sim. Eu não encontrei aqui a mãozinha para levantar, então eu estou falando. Não sei Sem problema, pode falar. Posso falar? Tá. Eu queria só tirar uma dúvida. Para fazer o planejamento dessas aulas no ensino à distância, elas devem também eles devem passar pela aprovação do colegiado, é isso? Essas do sábado letivo que foram autorizadas assim, excepcionalmente agora até o final de 2024? Não, no caso do sábado letivo é só no plano de ensino mesmo. Ah, tá. Achei que que os coordenadores teriam que passar isso também pelo colegiado. Não, tem que ter o registro no plano de ensino, preferencialmente o link da sala, quando que essa atividade vai acontecer, qual é a data prevista, tem que estar lá no plano de ensino. Tá bom, obrigada. Por nada. Só antes de passar para o Marcos Ramon, o Dario perguntou aqui, ele falou, quanto ao uso do NEAD eu entendo, gostaria de saber o uso de outras ferramentas que não as do Google, como fica? Eu vejo todos usando as ferramentas da Microsoft. Nesse caso, Dario, não há um problema, porque a gente usa as outras ferramentas, né? O pacote Office, o nosso e-mail do Gmail, enfim. No caso do ambiente virtual de aprendizagem, esse sim é estabelecido o NEAD, porque é aquele que a gente oferece o suporte, que a gente tem, a instituição investe na manutenção e no desenvolvimento da plataforma, mas as outras ferramentas, elas podem sim ser utilizadas, inclusive combinadas com o NEAD, por exemplo, o uso do Google Docs, o uso de uma planilha do Excel, subir no NEAD, não há problema nesse sentido. Teve uma pergunta também aqui, Jennifer, da Ângela. A carga horária pode exceder o que estava como EAD no plano de ensino? Não, a gente tem o limite dos percentuais legais, tá, Ângela? Então, os 20% no caso dos cursos técnicos e o 40% no caso dos cursos superiores. Então, a gente não excede a carga horária. A gente admite o uso de EAD dentro da carga horária legal, né, que é uma exigência externa ao IFB. Bom, então agora a gente passa a palavra para o professor Marcos Ramon, que ele vai apresentar, né, o uso do NEAD a partir dessa realidade que ele já usa em outras situações e também a partir da realidade do sábado letivo. Obrigada, Marcos Ramon, mais uma vez, e você está com a palavra. Oi, gente, obrigado. Vocês me escutam? Sim, eu não tenho habilitação para compartilhar minha tela aqui. Vou te Não sei dar qual aqui, o procedimento. estou te Tá, procurando aqui na lista, só um minutinho. tá bom. Então, primeiro, agradecer a equipe toda da DAD pelo convite. Fico feliz de poder participar aqui com vocês, né? Eu acho que é um momento de colaborar, de aprender junto também. Eu, por exemplo, na pergunta lá de familiaridade com o NEAD, eu botei pouca. Eu acho que eu tenho pouco, então assim, eu fico até feliz de poder ainda ser convidado, mesmo tendo pouca
familiaridade, eu quero dizer no sentido de que a gente tem. Deixa eu ver aqui. Aí eu escolho a página toda, é melhor, talvez? Eu geralmente apresento como página toda, mas pode colocar só a tela, Página a toda. janela também, se preferir. Tá, deixa eu ver se vai dar certo. Acho que vai dar certo aqui. Peraí. Porque agora eu não estou vendo o chat, não sei se tem problema. Qualquer coisa vocês podem perguntar A gente coloca aqui pelo microfone. com áudio, né? Pelo microfone, isso. Mas vocês estão vendo a minha tela, né? Nesse momento. Estamos sim. Beleza. Então, eu coloquei que eu tenho pouca familiaridade no sentido de que eu acho que isso é ao mesmo tempo o maior benefício, a maior vantagem do NEAD é, de alguma forma, também o maior problema, né, quando a gente vai usar. É que ele é muito poderoso, ele tem muito recurso, o Moodle, né, ele tem muito recurso, ele tem muita coisa que dá para fazer, e quando você quer fazer mesmo uma coisa simples, você tem que se envolver com uma série de configurações, então isso no primeiro momento assusta, né? Então acho que esse é o primeiro embate que a gente tem aí com essa questão do uso do NEAD. Bem, eu pensei assim, e aí vocês podem me perguntar a qualquer momento, se aparecer uma pergunta no chat também, aí eu peço para a equipe da DD, pode abrir o microfone e falar para mim, né? Não precisa esperar eu terminar no final, mas a minha ideia é passar por alguns tópicos e mostrar algumas coisas e algumas salas que eu tenho, tá? Então eu pensei dessa forma, assim, da gente fazer. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante para esse momento, como já foi falado, como já foi discutido, é a gente pensar esse momento de planejamento. É a gente conversar com os estudantes para entender o que é legal de trabalhar nesse sábado letivo EAD, né? Considerando que o sábado letivo EAD é a opção e for a opção que você entende que cabe melhor ali naquele momento, conversar com os estudantes, conversar com a turma, né, dialogar com esses estudantes e cada realidade de turma sua talvez tenha uma demanda diferente, eu acho que isso não é um problema. Então, às vezes, inclusive no mesmo nível de ensino, você pode ter uma turma que quer um tipo de conteúdo ou um tipo de trabalho que seja desenvolvido, outra turma tem uma outra ideia. Então, é interessante a gente fazer isso, mesmo que a gente tenha um trabalho inicial maior de planejar uma coisa para cada turma, mas acho que a gente enriquece esse material e torna ele mais significativo do que a gente pegar, talvez, algo muito genérico e aplicar para todos. Né, que eu acho que faria com que esse processo ele se tornasse improdutivo, no final das contas. Então, no meu caso, trouxe aqui só como dar um exemplo, a sala que eu vou mostrar é uma sala de uma turma de graduação. Então, no dia 1º, quando a gente retornou, eu fiz uma aula com eles, né? A gente conversou sobre o período da greve e eu pedi para eles dicas do que eles queriam que a gente falasse logo no retorno. E essas coisas foram incorporadas aí no sábado letivo, logo depois quando foi autorizado. Então, eles pediram para revisar conceitos a partir das atividades, pediram para a gente tentar fazer atividades fora de sala, para a gente retomar, aqui é um ensaio, é um texto, né, que a gente está produzindo, e manter as atividades que a gente tinha planejado anteriormente. E eles deram dicas de temas que eles queriam para a gente fazer a revisão. É empirismo, falar sobre autores aqui, né, Schopenhauer, indústria cultural, educação estética, pensamento decolonial, contracolonial, história da arte, modernismo e pós-modernismo. É uma disciplina de estética e história da arte, no caso. Então, fiz a mudança no plano de ensino, né? Essa aqui foi justamente essa aula que eu mostrei para vocês, né? Que eu fiz a retomada das atividades, conversei com eles, foi uma aula para a gente dialogar sobre isso. Na aula seguinte, eu apresentei a proposta de retomada com o sábado letivo, né? Trouxe um tema que a gente estava apresentando, e aqui eu indiquei já os sábados letivos com os temas de revisão que eles mesmos indicaram. E aí eu comecei a planejar esses sábados letivos, né? Então, o primeiro dia aqui era essa aula sobre empirismo e racionalismo, é um tema que a gente já abordou em sala, mas eles pediram para a gente fazer como revisão e eu fui fazer o meu planejamento. Eu sempre gosto de começar pensando no papel, como é que eu vou trabalhar, o que vai ser, onde é que eu vou botar slide, onde é que eu vou botar questões, né? Aqui questões, slide, vídeo, onde é que tem vídeo. Então eu vou me organizando no papel para poder pensar como é que eu vou transpor isso para lá. Esse tempo é um tempo que eu acho que ele vale muito a pena de você investir, não é nem gastar, né? De investir, de você se organizar para o que você vai fazer no NEAD. Porque se você abre o computador, abre o NEAD e fala, tá, agora eu vou colocar uma aula aqui, vou planejar uma atividade. E você não sabe ainda o que você vai fazer, você vai gastar muito tempo pensando, escolhendo as coisas, vai clicar e ver qual é o recurso que tem, qual que não tem. E isso tudo gera um desgaste, acho que mental mesmo, assim, muito grande, né?
E aí, nesse sentido, eu acho que vale muito isso que já foi falado, da gente aprender a utilizar os recursos do Moodle. Eu acho que muita gente recebeu esse documento, né? Está circulando em vários grupos do WhatsApp, deve ter chegado para muita gente por e-mail também, onde tem informações sobre o NEAD, sobre o Moodle, tem as trilhas formativas, tem o curso básico. Da mesma forma que eu falei antes, em relação ao planejamento da sua aula, é um tempo que você vai investir, você não vai gastar. Eu acho que vale muito você aprender como utilizar o Moodle para depois ir para lá. Se você entra no Moodle sem saber nada e vai descobrir, tateando, mexendo ali, você vai gastar muito tempo, às vezes, com coisas que você não precisa, vai gastar muito tempo mexendo em configurações que, às vezes, para aquele caso específico, não são necessárias, e não vai saber como fazer outras que são importantes. Então, aprender a usar o Moodle, acho que é muito importante. Você vai gastar, né, como eu falei, né, utilizar ali 1 hora, 2 horas para aprender a usar, e quando você for, você vai com segurança, você consegue fazer melhor, você vai conseguir interagir melhor com os recursos que ele tem ali. E aí a gente vai para essa parte da criação do material. Eu acho que é muito importante a gente elaborar um material didático que ele seja, ao mesmo tempo, atraente, interessante, agradável e também acessível. Eu fico pensando, vamos pensar na relação mesmo com a sala de aula presencial. Se a gente, não estou falando do estudante, se você, como um estudante, em uma situação qualquer, né, da sua vida, você entra numa sala de aula e a sala ela está tudo quebrado, está tudo sujo, é um lugar desagradável, as coisas não são bacanas, né, de você interagir com elas, o seu processo de aprender ele fica também comprometido. Então, criar esse espaço de sala de aula, que ele é acolhedor, que ele é interessante, que ele é agradável para aquele estudante, e pensando no nível de ensino daquele estudante, é importante, né? Então, uma coisa que acho que vale a pena a gente considerar sempre que a gente vai trabalhar com a educação à distância. Tem alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, aqui, se eu vou trabalhar com uma turma nova, eu sempre vou começar me apresentando, vou perguntar, vou dizer, né, quem eu sou, de onde é que eu vim, onde é que eu estudei, o que é que eu faço, vou perguntar para eles a mesma coisa, vou orientar eles sobre o uso das ferramentas, né? Então, aqui nessa época aqui eu estava utilizando uma ferramenta que era o Edpuzzle. Então, como é que eu acesso o Edpuzzle? Eu vou, né, fazer uma brincadeirinha aqui, vou mostrar para eles o que que faz a ferramenta, vou dar links para eles poderem aprender, vou fazer enquetes. Então, assim, eu vou utilizar uma parte do tempo para ambientar essa turma nesse lugar, né? Aqui outro exemplo, se a gente voltou de férias, eu não vou já jogar uma atividade, eu vou perguntar como é que foram as férias, né, eu gosto de desenhar, mas você não precisa desenhar, você pode escrever, você pode fazer um vídeo, você pode deixar um áudio. Eu vou criar primeiro aqui um momento de conexão com esse estudante. O ambiente da educação à distância, ele tende a ser um ambiente muito frio, muito fechado, então a gente ter essa possibilidade de criar uma conexão com o estudante é importante. Né? Então, eu pergunto para ele o que ele fez também, e a gente vai avançando. Aqui, no caso, é uma turma de ensino médio, né? No caso aqui, eu vou trazer um vídeo, vou trazer uma questão, alguma outra coisa, né? Aqui, eu tenho esse caso foi interessante, foi uma estudante que ela disse, professor, eu já estudei o conteúdo que foi passado em sala, mas eu queria mais um conteúdo, você pode criar um material para mim no NEAD, para eu estudar uma coisa a mais? Então, eu podia só jogar, talvez, aqui um questionário, um material, um vídeo, ela também não ia reclamar, mas eu acho que a gente pode fazer, a gente deve fazer mais, né? Então, eu trago aqui para ela, né, na tela de apresentação, uma brincadeirinha, né, de um cartoon aqui eu falando, né, do material. O material não é para qualquer pessoa, talvez não seja para ela, está no lugar errado, mas no final é um material que é só para ela, né? Então, eu faço aqui toda uma introdução, né? Assim, eu utilizei um tempo fazendo essa introdução, para depois explicar, de fato, o que que é aqui a atividade, e essa atividade inicia, no caso aqui eu estou utilizando o H5P, e aí eu vou misturar aqui os recursos do H5P, né, com as imagens, com o vídeo, com as perguntas dentro do vídeo, com a atividade de completar aqui o texto, com todas as coisas que a ferramenta permite, né? Então, é uma Professor atividade para uma Marcos, única estudante, né? Oi, diga. a gente tem 2 comentários aqui no chat. A Ângela Bertasso colocou que show teus desenhos. E a professora Flávia colocou, professor, tem alguma IA para criar histórias em quadrinho? Pois é, eu não sei. Eu sei que com a IA você consegue criar as imagens específicas. Eu sei, assim, eu não vou lembrar agora de nome, mas há muito tempo eu já tinha visto sites que permite você criar o layout da história em quadrinho e uma história que você vai alimentando o texto e tem os personagens prontos, né?
Então tem esses sites desse tipo. O Maiá, especificamente, eu não conheço, né? Professor, desculpa interromper. Esses cards que você criou, eu chamei de histórias em quadrinho, mas essas figuras que você criou. Sim. Aqui, isso, né? Você está falando? Isso. Sim. Esse aqui foram desenhos que eu fiz, né? No caso. É essa a pergunta? Não entendi. É isso mesmo, esses desenhos aí que você fez. Isso no caso são desenhos que eu criei, mas como eu falei, nem todo mundo tem interesse, gosta de desenhar. Vocês estão vendo aí que eu não sei desenhar também muito bem, né? Mas eu gosto de desenhar, então eu gosto de inserir coisa com desenho nas minhas aulas. Eu acho que, especialmente quando eu trabalho com ensino médio, fica uma coisa que se aproxima muito, gera uma proximidade com o estudante, né? Eles acham legal, eles acham bacana. Mas não precisa ser o desenho. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Não precisa ser o desenho. Eu até vou aproveitar essa questão para partir aqui para um outro ponto. Espera aí, que eu perdi aqui o compartilhamento aqui da tela. Eu vou partir para um outro ponto que eu acho que é relevante nesse contexto, que é a gente criar uma estratégia, e a gente pode pensar caminhos diversos aí, né? Mas a gente criar uma estratégia para personalizar o material. E aí, esse personalizar o material é você colocar no seu material um pouco de você, para que o estudante saiba que é você que está produzindo o material para ele, ou seja, não é uma coisa genérica que podia estar em qualquer lugar, não é. Isso aqui foi feito pela minha professora, isso aqui foi feito pelo meu professor. No meu caso, eu gosto de desenho, eu gosto de trabalhar com podcast, são as coisas que prioritariamente vão aparecer nos meus materiais. Mas cada professor, cada professora tem o seu estilo, tem um tipo de conhecimento que domina, tem algo que gosta mais. Então, você colocar isso no seu material é interessante para que esse estudante, quando ele acessar o NEAD, ele não tem essa desconexão tão grande dele pensar assim, tá, na sala de aula é alguém que está trabalhando comigo, e aqui no NEAD é uma outra coisa que eu não sei nem o que é. Então, personalizar o material um pouco desse sentido, né? Da gente conseguir trazer esses elementos, né? Então, quando eu vou fazer, por exemplo, né, nessa aula que eu vou fazer sobre racionalismo e empirismo, é uma aula sobre educação e história da arte, mas é para uma turma de licenciatura em dança. Então, existem muitos materiais sobre racionalismo e empirismo, mas não existe, eu não conheço, talvez se existir são poucos, né, materiais sobre racionalismo e empirismo na estética e muito menos ainda que vão falar de dança. Mas eu consigo fazer isso para eles, porque eu trabalho isso em sala de aula. Então, eu consigo trazer, quando eu vou falar de exemplos de obra de arte que traz os elementos das teorias, eu não vou trazer só artes visuais, eu vou trazer também exemplos da dança, porque isso conecta diretamente com essa turma que eu estou trabalhando. Né? Então, se eu vou produzir um texto como esse que eu produzi, eu não vou só falar da teoria do autor. Se fui eu que escrevi o texto, e nesse caso aqui fui eu posso jogar um parágrafo aqui conectando com a área deles. E assim, da mesma forma, se fosse estudantes de outra área. Se eu vou falar para gestão pública, eu vou dar um exemplo dessa teoria filosófica, no caso, eu sou professor de filosofia, da teoria filosófica nessa área do conhecimento. Então, quando o estudante lê o material que está no NEAD, ele percebe, bem, isso aqui foi feito para mim. Não é uma coisa que vejo em algum lugar. E para a gente ter segurança dessa importância de personalizar o material, eu lembro muito do Sol Khan, da Khan Academy. Na época que a gente estava na pandemia, a gente se viu numa situação de ter que desenvolver materiais, aprender muita coisa. Eu fiquei procurando na internet cursos e coisas para fazer. E esses cursos têm todas essas empresas, né? A Khan Academy, a Adobe, o Kahoot, o Edpuzzle, todas as empresas que têm algum produto educativo, eles têm vários cursos gratuitos ensinando a usar as ferramentas deles, né? E na época eu assisti um curso da Khan Academy e eu fiquei impressionado de ver uma coisa que era assim, o Sol Khan, ele é professor de matemática e ele gravava as aulas dele com uma câmera, segurando a câmera e o papel na mesa e resolvendo a questão de matemática com lápis. Então, ele não tinha gravação de vídeo dele, ele não tinha nenhum um aplicativo de tela digital, era literalmente ele segurando uma câmera e falando ali, resolvendo o problema com papel e lápis. E são vídeos ótimos, e eu fiquei pensando nisso, assim, né, que o vídeo que você fizer, o áudio que você gravar, o texto que você produzir,
por mais simples que ele possa parecer, ele é melhor do que qualquer material super bem produzido que você encontra na internet. Porque esse material que você é capaz de produzir, ele é um material feito para o seu estudante. Ele é único. Só o seu estudante vai ter aquele material, atrelado à realidade dele, dando exemplo de sala de aula. Então, quando eu vou dar aula para o ensino médio, por exemplo, a gente tem aula lá sobre um assunto, a gente falou e surgiram determinadas perguntas. Se na semana seguinte eu vou produzir um material para eles de educação à distância, eu posso usar esses exemplos da sala de aula. Nenhum outro material vai me dar isso. E eu posso fazer isso, né? Eu posso transformar essa discussão, utilizar essa discussão de sala de aula para enriquecer esse material da educação à distância. Então, quando esse estudante entrar no NEAD para ver aquele material, para assistir o vídeo, para ler o texto, para ouvir o áudio, para resolver a questão, ele vai ver uma questão que eu fiz sobre aquele assunto que a gente discutiu em sala de aula. E ele vai conectar uma coisa com a outra, e é nesse sentido que eu penso, né? Assim, vendo aquelas aulas, né? Tipo, o cara criou uma plataforma gigantesca de educação com várias coisas, e como é que ele grava os vídeos? Ele usa uma câmera, papel e lápis. Super básico. Então, e isso serve para o que você for fazer, né? De vez em quando alguém pergunta assim, mas que recurso eu tenho que comprar? Que material eu tenho que adquirir? Eu tenho que comprar uma câmera? Eu tenho que comprar um microfone? Eu tenho que pagar um software de educação, de alguma coisa? Não, você não tem que pagar nada. Não gaste dinheiro com absolutamente nada. Você vai usar o recurso que você tem. Se você só tem o celular é mais do que o necessário para você produzir tudo que você precisa. Para você criar um vídeo, para você editar o vídeo, você produzir áudio, produzir texto, fazer as coisas, tudo. Tudo que você precisa está ali, por exemplo. E se você sentir depois que é interessante, você pode eventualmente adquirir um software ou alguma outra coisa para você poder trabalhar. Mas eu não vejo necessidade nenhuma disso, né? Outra coisa que eu acho que é muito importante e elas se conectam aqui é considerar o conteúdo. É priorizar a qualidade do conteúdo, a relevância do conteúdo, e não preencher o tempo. Porque essa é uma coisa muito difícil da educação à distância, né? Assim, vamos pensar no caso específico do sábado letivo. Eu tenho uma turma que eu tenho uma aula de 50 minutos. Aí eu vou repor essa aula no sábado letivo, então equivale a 50 minutos. E aí a gente fica nessa questão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vencer esse tempo? Eu tenho que fazer com que o estudante fique 50 minutos no NEAD para contar essa aula? Né? E isso é o principal? Então, do meu ponto de vista, não é o principal, até porque a gente não tem uma métrica concreta disso. Por mais que fale assim, tá, eu vou botar lá um vídeo de 50 minutos para ele assistir, que é o tempo da aula. E aí eu vou cumprir essa aula. Eu não acho que é produtivo, não acho que é interessante, ele não vai se envolver o suficiente, e a gente vai estar desconsiderando que, na educação à distância, as pessoas dimensionam as atividades num tempo muito particular. Às vezes é a mesma atividade e o tempo ele é muito diverso. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Nessa mesma aula que eu estou mostrando para vocês, eu vou mostrar primeiro aqui a atividade, só para poder vocês terem uma ideia de como é a atividade. É uma turma de introdução estética e história da arte. Vou botar aqui no modo de estudante para vocês poderem visualizar como eles estão vendo essa aula, no caso, né? Então, essa aqui é a sala, e tem aqui o bloco de sábados letivos, que foi criado recentemente por conta dos sábados letivos. Então, quando entra aqui, tem esse sábado letivo do dia 27, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Tem esse sábado letivo, peraí, deixa eu voltar. Tem um sábado letivo aqui do dia 27, que foi esse último sábado. Tem uma orientação aqui inicial, né? O que eles têm que fazer. Então, assistir a um vídeo abaixo que explica como acessar o material, vou voltar para isso depois. Acessar a própria aula, que está nesse arquivo Racionalismo e Empirismo, e depois deixar um feedback aqui na pesquisa. Vocês vão ver que eles têm, no caso aqui ele tem que ver, esse aqui ele tem que ver e ter uma nota, porque se ele não tiver a nota, ele não consegue preencher a enquete. Então, quando ele clicar aqui na atividade, é uma atividade que está aqui no H5P. Eu escolhi, nesse caso, fazer uma atividade do H5P. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Então, aqui tem a capa da atividade. Aqui, no caso do H5P, esse recurso, ele chama cenário, bifurcação de cenário, né? Alguma coisa assim. Então, você vai dar opções para o estudante. Por que eu escolhi isso? Porque são dois temas que se complementam, mas são dois temas diferentes, racionalismo e empirismo. Então, quando o estudante começar, tem aqui a orientação do que ele vai ter que fazer, eu explico que ele vai ter que clicar em continuar para poder seguir a tela, né? É muito importante isso, como eu falei, eu vou voltar depois. Então, ele vai clicar aqui em continuar, e ele vai ter aqui a ramificação do cenário. Então, tá, o que você gostaria de estudar primeiro? Eu quero saber sobre o racionalismo,
Ou ele vai escolher, eu quero saber sobre o empirismo. E cada um vai dar um caminho. Então, eu quero saber sobre o racionalismo. Ele vai clicar aqui e começa primeiro com um slide. Aí aqui é a orientação, você tem que visualizar todos para prosseguir. Mais uma vez, eu vou voltar para isso depois, né? Como você orientar o estudante. Então, o botão continuar não funciona, mas ele tem aqui a informação que ele tem que visualizar todos. Então, ele vai visualizar, aqui tem uma questão, né? Ele vai responder, ele vai puxar aqui as coisas para o lugar, né? Então, ele vai utilizar a razão, então ele vai completar tudo, né? Ele vai verificar, vou botar errado aqui, para vocês poderem ver como ele vai contabilizar essa atividade, né? Por exemplo. Ele vai mostrar o que ele acertou, vai mostrar o que ele errou, ele pode tentar novamente, ele pode ver a solução. Então, eu vou seguir, tem aqui um VOF, e aqui ele vai mostrar a pontuação total. Essa pontuação é que vai ser a pontuação lá no final dele, né? Então, ele continua, e aí vem os outros cenários. Tá, ele já passou por essa parte. O que você quer agora? Para onde você quer seguir agora? Eu quero ver um vídeo síntese sobre o racionalismo, eu quero saber o que são ideias inatas. Eu quero saber como o racionalismo se relaciona com a arte, vamos dizer que ele queira isso. Então, aqui tem um texto meu, né? Como eu falei no exemplo, se eu estou falando para estudantes da dança, então eu estou citando aqui dança contemporânea, né? Outras coisas que eles conhecem, para poder contextualizar. É um texto produzido por mim, é um texto curto, mas que eu acho que é adequado. Ele vai continuar. Aqui tem as obras de arte com explicação de cada uma delas. Quando ele clica, né, vem uma explicação, alguns têm vídeo, né? Quando clicar aqui tem um vídeo para poder assistir. Então, vê que é um material com bastante coisa, né? E vamos dizer que ele escolheu, né, já viu tudo, ele quer ir para a síntese final da aula. Então, antes de seguir para a síntese final, eu gostaria de saber, você já acessou os conteúdos de racionalismo e empirismo? Se viu só um dos lados, você pode aproveitar para explorar o outro. Vamos dizer que ele não viu, né, como no caso aqui eu não vi. Então, ele pode ir agora para o empirismo ou ir para o final da aula. Eu quero ir para o empirismo, então ele volta, ele vai ver o outro caminho. Então, é isso, né? Você está vendo que é um material bem longo, né? Ele tem vídeos, né? Eu acabei não mostrando aqui, mas ele tem vídeos. Deixa eu mostrar aqui um caso de um vídeo específico, para vocês poderem ver. Que eu quero ver um vídeo síntese sobre o empirismo. Então, tem um vídeo, eu vou tirar o som dele aqui. E esse vídeo, quando você clica nele, ele começa a passar o vídeo, ele vai assistir o vídeo, e de vez em quando ele vai parar o vídeo com alguma interação. Nesse caso aqui ele está dizendo que tem que assistir até o vídeo para poder seguir para as outras partes da aula. E ele vai assistindo o vídeo normalmente e vai ter momentos que o vídeo para com uma questão, por exemplo, sobre o assunto do vídeo. Aí ele responde e continua, e ele vai seguindo o vídeo. Aí ele vai conseguir assistir esse vídeo todo. Como eu falei, é um material que ele está relativamente longo, né? Tem uma quantidade razoável de coisas aí. Mas por que eu fiz dessa forma? Porque, nesse caso dessa turma, eu tenho 3 horários na semana. Então, essa é uma atividade que conta 3 horários, 2 horas e meia. E eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Botar uma coisa só, um vídeo de 2 horas e meia é impossível. Não é razoável. Botar um texto gigantesco, botar um livro inteiro, um capítulo de livro para eles lerem e fazer uma atividade. Então, eu pensei um material com uma diversidade de coisas que eu achasse, não que vai dar 2 horas e meia, mas que era, de certa maneira, razoável para eu trabalhar o conteúdo que eu trabalharia em 2 horas e meia, entende? Então, priorizar o conteúdo. E a gente vai ver uma coisa aqui que acontece que é interessante, né? Por exemplo, como eu falei para vocês, essa atividade, ela não tem essa métrica certinha de tempo, né? Eu não tenho como medir esse tempo que os estudantes vão investir para fazer a atividade, mas vendo o relatório do próprio Moodle, eu tenho um insight interessante aqui. Então, aqui eu tenho 2 estudantes. Essa aqui é estudante 1, essa aqui é estudante 1, e essa outra aqui é estudante 2. Então, eu vejo o seguinte, a estudante... Peraí. Essa aqui é a estudante 1, estudante 2. Veja o seguinte, a estudante 1, ela fez 3 tentativas. Uma tentativa ela gastou 5 minutos, na outra 2 minutos, na outra 1 hora e 7 minutos. Então, ela ficou quase 1 hora e meia nessa atividade. A outra estudante concluiu a atividade toda, ela passou por todas as coisas da atividade em 24 minutos. As 2 fizeram tudo, inclusive ela conseguiu a pontuação máxima, que essa outra aqui foi um erro de configuração, não está aparecendo a pontuação, depois eu corrigi, porque ela foi a primeira estudante que fez, né? E aí eu vou mostrar para vocês lá no feedback o que essa estudante falou para mim, mas eu acho interessante trazer esse exemplo para mostrar para vocês isso. Como é difícil mensurar o tempo, e como esse tempo ele não é
um tempo certo que a gente vai ter, né? Ao mesmo tempo que uma estudante demorou 1h30 na atividade, em 3 tentativas diferentes, teve uma outra que fez uma única tentativa com 24 minutos. Mas é o equivalente a 3 horários, 2h30. Se eu for querer garantir que os estudantes fiquem, vamos dizer, né, estáveis ali no NEAD durante 2h30, eu vou falhar totalmente, porque eu não vou conseguir mensurar isso, é impossível. Então, a gente tem que ter essa prioridade, como eu falei, do conteúdo. Eu botei ali uma quantidade de conteúdo que era razoável para trabalhar aspectos distintos das duas teorias, que, como eu falei, seria algo trabalhado em uma aula de 3 horários, né? Então, não é uma coisa também simples, rapidinha. Botar um questionário que eles fazem 5 minutos sobre aquele assunto seria improdutivo também, né? E não seria também algo adequado, considerando que era um conteúdo longo, né, de fato. Mas é importante pensar isso, né? E aí vai para aquele tema que eu comentei com vocês, né? A importância da gente orientar os estudantes sobre o uso das ferramentas. Tudo que você for utilizar, seja do Moodle ou não, eu tenho essa impressão de que se você explica para o estudante, pode parecer até exaustivo, mas se você explica para o estudante sempre o que ele tem que fazer, você tem um aproveitamento melhor de engajamento desse estudante naquela plataforma. Então, como eu tinha falado para vocês, né? Aqui eu vou explicar que tem que você continuar, mas aqui, por exemplo, é um vídeo que eu fiz explicando como utilizar a ferramenta. Então, nesse vídeo, deixa eu voltar lá para a sala, né? Então, aqui eu tenho antes dele começar a atividade, eu disse para eles aqui, olha, você vai acessar o material de sábado letivo. E aí, esse é um vídeo para eles poderem assistir e saber como acessar o material. Ele é opcional, alguém pode não querer ver, mas aqui eu vou explicar como é a atividade, né? Vou botar acelerado aqui. Como é o bloco, né? Onde ele vai acessar o sábado letivo, quando ele clicar, o que tem no sábado letivo, o que eles têm que fazer, né? A ordem que tem que fazer cada coisa, né? Onde está o próprio vídeo, onde está a aula, por que ela não está aparecendo no primeiro momento, vai ter gente que não vai querer clicar aqui e vai achar estranho que não aparece esse. Eu vou explicar que ele tem que ver para poder liberar outro conteúdo. Então, de novo, parece exaustivo, mas é necessário e garante o engajamento do estudante, né? Então, aqui vou mostrar como usar a ferramenta, o que ele tem que fazer em cada situação, né, do H5P. Muitos deles não sabem o que é, então você tem que escolher uma opção ou outra. Quando você escolher, vai acontecer isso. Não vou dar a resposta às questões, obviamente. Vou explicar por que não apareceu continuar. Eu vou mostrar aqui mais para frente como é a visualização no celular. Tem gente que usa o celular. Eu estou no celular diferente. Como é que é no celular? Eu vou gravar um vídeo mostrando como é no celular. Talvez isso pareça uma coisa meio assustadora. Então tem que fazer tudo isso, eu tenho que gravar um vídeo. Você não tem que gravar nada, mas você tem que explicar de algum jeito. Você tem que detalhar, nem que seja só em texto, mas você tem que explicar para o estudante como ele faz para acessar o material, o que ele vai encontrar na sua sala, o que ele tem que fazer, quais são os recursos que ele vai encontrar. Eu vou dar outro exemplo de uma outra sala aqui, que eu acho que é legal, né? Deixa eu já tirar essa aqui. Professor Marcos, Diga. a Ângela está perguntando, esse vídeo você gravou com OBS, gravação da própria tela? Assim, eu uso para gravar a tela duas ferramentas diferentes dependendo da situação, né? Então, a que eu uso quando eu quero gravar a tela do computador, sempre que eu vou gravar a tela do computador, igual era aquele que eu estava gravando a tela do NEAD, aí eu uso uma ferramenta chamada Loom. Esse nome que está aí na tela, né? Loom. É essa ferramenta que eu uso para gravar a tela do computador. É uma ferramenta gratuita, ela tem um limite de tempo quando você usa o gratuito, né? Porque ele tem um modelo de assinatura. Mas uma dica importante para o Loom e para outras ferramentas é que ele tem uma versão educacional. Então, quando você entra no site, você procura lá a versão para educadores, para professores, alguma coisa assim. E quando você faz a associação, né, você preenche um formulário com o seu e-mail institucional, aí eles liberam os recursos que são pagos para você usar de graça, né? Então, tem a gravação de tela, anotação, né, na tela, essas coisas todas. E quando eu vou gravar as minhas aulas mesmo, eu uso um aplicativo chamado Explain Everything. Ele é um aplicativo que eu uso no tablet, no caso, mas ele tem para computador, para celular também. E é esse que eu uso para gravar, quando eu vou gravar a aula mesmo, eu uso essa ferramenta. Mas ele é um quadro branco digital, né? Tem vários aplicativos de quadro branco digital. Eu uso esse porque eu comprei o aplicativo muitos anos atrás, né? Quando não tinha
ainda essa lógica atual que tudo é uma assinatura para fazer, né? E hoje eles têm modelo de assinatura, mas tem versão gratuita que dá para usar 3 projetos simultaneamente com todos os recursos. Aí, se você quiser mais um projeto, você tem que pagar um outro para poder manter aquele, né? Mas eles têm versão gratuita também, mas eles não vendem mais o aplicativo separado, como eu comprei muito tempo atrás, né? E eu uso ele ainda hoje, é o aplicativo que eu mais gosto aí para gravar as aulas. Mas teria são esses 2 que eu uso, né? Mas tem várias opções, né? Não tem uma que eu acho que é assim, a melhor e tal. E aí aqui, por exemplo, essa é uma turma da graduação. Vou mostrar para vocês, da graduação não, desculpa, do mestrado. E é uma disciplina de metodologia. E aqui a gente estava utilizando recursos que eram recursos de fora do NEAD, que não eram só as coisas dentro do NEAD, né? Então, eu sempre crio um bloco aqui de orientações gerais e eu crio esse momento aqui, como utilizar os recursos geridos. Aí eu boto um vídeo para eles saberem como usa, como usar o Kahoot, como usar o Edpuzzle, como usar o Padlet, como usar o Google Docs, como usar o Flipgrid, que eram as ferramentas que eu usei nessa sala. Então, toda ferramenta que eu uso na sala, eu disponibilizo um vídeo. Não precisa ser um vídeo que você grava. Às vezes, a própria ferramenta tem vídeo introdutório, né, para o próprio estudante. Você pode linkar esse vídeo aqui. Como eu falei para vocês, eu prefiro eu gravar. O meu vídeo não é melhor. O meu vídeo explicando como usar o Padlet, por exemplo, não é melhor que o vídeo do Padlet explicando como usar a ferramenta, né? Eles têm os vídeos deles, são melhores, são, né, melhor produzidos e tudo. Mas eu acho que para o meu estudante é interessante ele ouvir a minha voz explicando para ele, do meu jeito. Eu acho, e eu sinto isso com o feedback deles, que isso traz um engajamento maior deles com a ferramenta, com o uso, né? Porque eu cito um exemplo que está dentro do próprio NEAD. Uma coisa que eu acho que vale a pena fazer, naquela coisa que eu expliquei de aprender a usar os recursos, né? Se você vai usar um recurso, por exemplo, no NEAD, você aprender... Deixa eu achar o exemplo aqui. Você aprender a incorporar ele dentro do próprio NEAD. Então, por exemplo, se eu vou usar um Padlet, eu não vou botar um link aqui para ele abrir outra aba e usar. Eu vou incorporar ele dentro do próprio NEAD, como está aqui. E para participar do Padlet, ele não tem que sair para lugar nenhum. Ele só clica no mais aqui e começa a escrever. Aqui mesmo, tá vendo? Já está participando do Padlet, ele nem sai do NEAD. Porque tudo que você faça o estudante sair do NEAD para abrir outra aba, para fazer outra coisa, já atrapalha ele, até porque, como eu falei, muitos usam celular, então tem essa coisa. Se eu vou usar, por exemplo, cadê aqui? Um Kahoot, eu não vou dar um link para eles, eu vou incorporar dentro do NEAD. O NEAD, como eu falei, ele é muito poderoso. Tudo que tiver HTML, ele consegue permitir que você faça isso dentro. Então, o estudante não tem que baixar o aplicativo do Kahoot, ele não tem que abrir um link, ele bota o nome dele bem aqui e ele participa da atividade que eu criei para ele, dentro do próprio NEAD. Isso facilita muito para o estudante, né? Agora, ele tem opção, né? Se ele quiser utilizar em outro lugar, ele pode usar o GamePin, quem quiser baixar o aplicativo, mas eu nunca vou fazer uma coisa que eu tenha que pedir para o estudante baixar o aplicativo, além de já usar o NEAD, a não ser que seja uma coisa que eu precise muito, né? Então, mas isso depende de você aprender a usar o Moodle, né? Saber o que dá para fazer com ele. E você torna tudo mais simples para você e para o estudante também, né? Para ele fica muito mais interessante essa aula, que já está tudo ali presente. Uma coisa que é importante, né? Já quase me direcionando aqui para o fim, oferecer e pedir feedback. A Jennifer até falou, quando você usa um questionário, você pode botar um feedback na questão correta e na questão incorreta, na resposta correta e na incorreta também. Se você vai usar o tarefa, não basta você devolver com a nota, é legal que você escreva um texto ali, se o estudante mandou um PDF, anotar o PDF, o próprio NEAD tem recurso para você anotar o PDF. Quem gosta de usar o Google Docs para trabalhar com texto, tem como integrar o Google Docs no NEAD, aí você trabalha com a colaboração do texto, faz os comentários no texto. Então, tudo isso acho que é importante para poder garantir que o estudante ele sinta que aquela atividade dele não foi só uma coisa que ele está cumprindo, né, de tabela ali, sem ter, de fato, um processo educativo, né? Então, oferecer o feedback é importante, mas pedir o feedback também, né? Então, olha só o que as estudantes comentaram naquele caso, naquela que eu mostrei, das 2 estudantes, né? Essa aqui é a estudante 1 e essa aqui é a estudante 2, naquele caso do tempo do vídeo. Essa primeira aqui, ela mesma diz isso, né? Que ela gostou do vídeo, eu perguntei o que eles gostaram mais e pedi para eles deixarem um comentário.
e ela gostou de ter a diversidade de materiais, mas ela disse que assim que eu comecei, que eu postei, ela começou a fazer, e ela levou quase 2 horas, é verdade, como a gente viu ali. Ela disse, eu achei longa para o online, apesar de dinâmica. A outra estudante que fez em 24 minutos não mencionou o tempo, porque para ela o tempo não foi um problema. Mas isso aqui me ajuda a entender se muitos estudantes começam a falar que eu gastei muito tempo, usei muito tempo, né, demorou demais, tal, eu já vou entender e eu vou aprender dessa forma que para outra atividade, para outro sábado, eu posso direcionar as coisas de um outro jeito. Porque muitas vezes os estudantes vão e voltam, eu boto um vídeo de 10 minutos, mas tem gente que gasta meia hora naquele vídeo, porque a pessoa volta, ela assiste mais de uma vez um trecho, ela para pensar naquela questão que vai responder, então não é só o tempo exato ali do vídeo, por exemplo, né? E aí, eu fico pensando assim, quais são os melhores recursos do Moodle? Né? De vez em quando alguém pergunta, qual é o melhor recurso do Moodle? As coisas que você recomenda que toda sala tinha que ter, o que tinha que ter numa sala do Moodle? Eu acho que nenhum, sabe? Nenhum recurso é o melhor recurso do Moodle. Vai depender muito, e eu acho que é importante você analisar os recursos que o Moodle tem, e aí volta aquele ponto de você assistir as aulas que a própria DAD já produziu, a trilha formativa, né, o curso básico, o curso intermediário, porque ali são apresentadas essas possibilidades. Então, você saber o que é o questionário, o que é o fórum, o que dá para fazer no fórum, os diferentes tipos, como é que funciona a atividade de tarefa, o que é o H5P, o que são todas essas coisas, né? Para você entender o que elas são, como elas funcionam, como incorporar as coisas numa página, como fazer um link, se for só um link, como criar uma biblioteca. E aí, depois que você souber essas coisas, você visualizar, aí você vai lá para, no meu caso, né, você escolhe a maneira como você quiser, mas você vai lá planejar como é que vai ser a sua aula, vai pensar o que você vai botar nela, né, o que vai ter. No meu caso aqui, vai ter slide, vai ter questão, vai ter vídeo, mas no seu vai ter o quê? Então, você tem que conhecer as coisas para saber o que você vai botar. E aí você vai conseguir utilizar esses recursos da melhor forma. Não tem o recurso, o melhor recurso, a melhor coisa. Não existe esse melhor recurso. Às vezes você olha uma sala super bacana, cheia de coisas, mas aquilo não tem a ver com o que você está trabalhando, não se encaixa com o seu material de aula, não vai ser interessante para o que você quer trabalhar. Então você precisa entender as ferramentas para saber como utilizar elas na realidade sua, específica ali. Só você sabe quais são os melhores recursos que você vai utilizar na sua aula. Você e os seus estudantes, né? Porque você vai conversar com eles e saber o que eles querem. Por exemplo, a gente tem muitos estudantes de ensino médio que falam, eu quero revisão para o PAS. Eu vou fazer prova da UNB, eu quero revisão para o PAS, é isso que eu quero. E aí, como é que a gente faz esse material de revisão para o PAS no sábado letivo que não seja só indicar, tá, então lê essa obra aqui do PAS e responde um questionário. Como é que a gente torna isso algo significativo e que, ao mesmo tempo, a gente possa, e isso é importante, né? A gente não pode desconsiderar isso, a gente possa ter um relatório para saber quanto tempo esse estudante ficou lá, se de fato eles estão aproveitando o NEAD, se estão utilizando as ferramentas, se eles estão se envolvendo com aquilo que está ali, né? Não basta visualizar e atestar uma presença, né? A gente precisa saber se eles estão de fato fazendo a atividade, né? E os relatórios do Moodle são muito poderosos nesse sentido, tá? Bem, então eu concluo assim o que eu pensei para falar aqui. E eu acho que a gente abre para as perguntas, né? Acho que fica bom, acho que eu falei até demais, talvez. Tá? Valeu, gente. Obrigado. Muito obrigada, professor Marcos. É sempre tão bom te ouvir e ver a forma como você planeja e que é uma mistura de tem elementos, recursos mais avançados, mas ao mesmo tempo você apresenta possibilidades dentro daquilo que a gente tem, né? Das nossas ferramentas ali, da nossa possibilidade no momento. Então, é muito legal, é sempre bom te ouvir e ver essas possibilidades aí. Então, vamos abrir para o pessoal, quem tem alguma dúvida, alguma pergunta. Foram muitos elogios, tá? Em relação aos seus desenhos, você desenha muito bem. E aí a Ângela foi colocando aqui alguns links, né? De, enfim, site e recursos também para desenhos. E a Paula, o José Oliveira já teve que sair, mas agradeceu pelas orientações. A Paula Caio, ela perguntou se poderia dar um exemplo de incorporar o Padlet no NEAD, sem ter que abrir um link. Esse exemplo da incorporação, se você puder mostrar para a gente. Você acha que dá tempo de eu te mostrar aqui direto? Vamos. Vou tentar rapidinho aqui. Deixa eu abrir aqui uma sala aqui rapidão. Então eu vou compartilhar minha tela com vocês de novo aqui.
Eu vou abrir aqui. Se vocês já estiverem vendo, você me avisa, por favor? Sim, já estamos vendo. Estão vendo, né? Tá. Então, eu tenho aqui o Padlet, né? Estou aqui na sala do Padlet. Eu vou abrir aqui uma sala minha de teste, só para poder mostrar para vocês. Deixa eu achar aqui. Então, eu vou... Primeira coisa, bem aqui em cima... Ops. Bem aqui em cima, não sei se dá para ver pelo mouse, né? Bem aqui em cima, assim, tem o modo de edição. Então, quando você está na sala, você tem que habilitar esse modo de edição e você vai ver as coisas com um jeitinho um pouquinho diferente, né? Vai ter esse mais aqui para adicionar recurso e tudo. Então, eu vou clicar aqui para adicionar um recurso. Nesse caso do Padlet, o que eu vou fazer é adicionar uma página. Aqui ele mostra os recursos que eu tenho usado recentemente, né? Mas quando você vai aqui em todos, olha, tem bastante coisa, né? Tem muita coisa para você fazer. Mas nesse caso específico, eu vou dar um exemplo utilizando o página. Então, eu vou adicionar aqui uma nova página. Eu vou dar um título. Eu vou botar aqui teste Padlet. Essa descrição, se eu quiser que ela apareça na página do curso, eu não vou deixar nada aqui por enquanto. Aqui a ideia é descrever a atividade, né? Vou só botar um nomezinho aqui, descrever a atividade. E aí eu vou lá no Padlet que eu vou criar, né? Eu vou abrir aqui um. Eu vou pegar esse Padlet bem aqui, que eu tenho. E quando você clica nele, quando você abre o Padlet, ele tem na barrinha lateral aqui, ó, nessa barra do lado aqui, lá do ladinho, várias opções. E aí tem essa primeira, é o painel de compartilhamento. Então, vou clicar aqui em painel de compartilhamento, ele tem muitas opções, né, de painel de compartilhamento, e tem uma que é incorporado em seu blog ou site. Você clica nela, porque esse recurso que a gente vai usar é o recurso incorporar. Né? Então, eu quero incorporar esse Padlet e eu vou botar ele aqui. Eu vou copiar esse código dele, copiei o código, e aí eu vou voltar na minha sala, e aqui no NEAD, aqui a gente tem a edição básica, mas bem aqui tem um botãozinho para baixo, que ele, quando a gente passa em cima, ele diz mostrar mais botões. Vocês estão conseguindo ver? Dá para ver direitinho? Tá dando para ver. Ele mostra aqui, mostrar mais botões. Aí eu vou clicar bem aqui, e ele vai mostrar esse símbolo. Esse símbolo é o símbolo de incorporar. É o mesmo símbolo que estava aqui, ó, no Padlet. Quando eu volto aqui, tá vendo? É esse símbolo que a gente usa para incorporar. Então, eu vou aqui clicar, eu vou posicionar onde eu quero, né? O mouse está bem aqui. Eu vou clicar em incorporar. Na verdade, ele foi lá para o começo, mas não tem problema, você vai para o final. E aqui eu vou colar aquele código. Eu só copiei e colei. Gente, eu não entendo nada de HTML, programação, não entendo nada disso. Você não precisa entender o código. Você precisa copiar o código, trazer ele para o NEAD e colar ele na aba de incorporar. Quando você fechar o HTML, ele vai mostrar o Padlet já aqui funcionando. E aí o Padlet já está aqui. E como eu falei, é interessante que o botão ele é ativo, ou seja, o estudante não precisa de nada mais para participar, além de acessar ele. Vamos dizer que eu não queira fazer outras configurações aqui, eu vou salvar e mostrar. E é assim que ficou. Descrever a atividade, no caso eu tenho que descrever a atividade, e aqui tem o Padlet já funcionando, né? E os estudantes podem entrar aqui e participar dele, podem comentar, né? Podem entrar aqui e fazer um comentário, né? Adicionar um comentário, interagir, fazer tudo que dá para fazer no Padlet normalmente. Eu acho que isso é muito vantajoso, né? Porque você dá um link para o estudante, ele clica, ele sai do NEAD, às vezes ele já não volta e fica fazendo as coisas em outro lugar, a aba fecha, acontecem várias coisas, né? Então, permitir que ele faça atividade dentro do próprio NEAD, eu acho que é mais interessante. Isso que a gente está fazendo aqui no Padlet serve para qualquer aplicativo que tenha esse recurso de incorporar. Nem todos têm o recurso de incorporar. Nem tudo que você encontrar por aí tem. Mas sempre que tiver, vai estar nessa opção de compartilhar. Então, eles vão te dar a opção de compartilhar o link ou de incorporar. Então, você vai clicar em incorporar, copiar o código e jogar no HTML do NEAD. Aí você consegue fazer isso com qualquer... Como eu falei, eu faço com o Kahoot, eu faço com o NEAD, com o Padlet, com outras coisas que eu vou utilizar, né? Acho que é muito Obrigada, útil. Marcos Ramon. É isso, a gente estava aqui comentando que, tendo essa possibilidade, né, do compartilhamento, é possível você colocar Google Slide, Canva,
o Padlet, para vocês verem como ficou legal. Eduardo, está sendo gravado, tá? O Cássio e a Joana colocaram aí o link. E aí já aproveito, se vocês conseguirem fazer isso hoje, né? Já testa hoje. Deu algum problema? Dia 1º a gente tem um plantão do NEAGE, que a gente vai estar um horário à disposição. Então é legal você ter a oportunidade até quinta-feira testar, brincar um pouco, ver o que está dando certo. Eventualmente estiver dando alguma coisa errada, encontra a gente no plantão, que vai ser só sobre o NEAD, só sobre as ferramentas. Então, sei lá, tentou incorporar e não deu certo, aí encontre a gente lá que a gente também ajuda. Ana Paula perguntou aqui, Marcos, se esse acesso ao Padlet pode ser no modo gratuito. Pode, né? Ele é um modo aberto. Pode sim. A questão do Padlet, até a Ieda falou ali, né, que o Padlet, Kahoot, Quiz são todos pagos, e todos eles têm esse sistema de assinatura. Eles têm uma versão gratuita, que ela é limitada, mas eu digo para vocês que ela é mais do que suficiente para a maior parte das coisas, né? No caso do Padlet, a Paula falou, tem 3 projetos. Então, o que eu faço é circular esses projetos, né? A não ser que você precise ter um que fique permanentemente, você pode circular os projetos, né? Usar no semestre, num período específico, né? Depois você arquiva ele. Você não precisa apagar, você pode arquivar. E se você precisar depois copiar ele, você retorna. Né? Então, a Ieda falou aí, né? Eu já gastei todas as opções gratuitas. Você arquiva, aí você libera um, aí você já começa a trabalhar com outro, né? E aí você consegue fazer isso com todos eles, né? No Kahoot, ele deixa você criar as questões, só que são as questões básicas, né? Com uma quantidade de recursos que são menores ali, o quiz também. É uma realidade que virou um padrão mesmo, né? Dessas ferramentas ter esse programa de assinatura. Mas, como eu falei, às vezes quando mas vale a pena pagar uma assinatura? Tudo depende muito, assim, né? Eu acho que você tem que começar sempre utilizando a versão gratuita. Se for uma coisa que você vai usar regularmente, se você entende que vai fazer parte do seu cotidiano ali mesmo, né? Vai te ajudar muito. Eu não sou contra você pagar uma assinatura para usar qualquer ferramenta que seja, desde que ela seja de fato útil, né? Mas ela vai te ajudar a organizar o seu trabalho, né? Tudo. Mas você eventualmente começar pagando, usar 2, 3 vezes e gastar aquele dinheiro, dá uma sensação muito ruim ali, né? Você não utilizar bem. Então, começa com uma versão gratuita, utiliza o que tem para utilizar, aprende, aí depois você percebe, isso aqui é legal, né? Durante a pandemia, por exemplo, eu fiz uma assinatura de 1 ano do Kahoot e foi a melhor coisa que eu fiz. Eu usei muito, os estudantes gostavam muito, podia usar todos os recursos, né? Então, valeu a pena mesmo. Mas você precisa saber que você vai usar, né? Eu peguei o gratuito, utilizei, né? E eu vi, não, preciso mais disso aqui, né? E eu usei bastante, assim, ele me ajudou demais. Mas não é uma coisa que você... acho que, como são muitos, né, ferramentas, né, cada uma delas com uma assinatura, se você for pagar por várias coisas diferentes, às vezes não é razoável, né? E tem muita ferramenta gratuita, o que dá para usar parte dela gratuita, né? Então, considere sempre essas possibilidades, assim, antes de você investir dinheiro, né? Acho que tem que ter esse cuidado. Sim. O Bruno e a Blenda levantaram as mãos. Primeiro o Bruno, depois a Blenda. Bruno, tá por aí? Eu cliquei errado, desculpa. Tá. Mas tem dúvida ou não? Acho que não. Então, a Blenda. Oi, Marcos, tudo bem? Você falou sobre o Kahoot e o Padlet pago. Eu realmente nem conhecia, não sabia nem que existia essa possibilidade. Eu achei que eles fossem todos gratuitos. E bom saber que tem uma versão paga, então com mais recursos. Eu queria te perguntar se você fazendo essa assinatura, se a gente consegue, se eu fizesse, eu consigo dividir com outros colegas professores, assim, tipo uma assinatura da Netflix, se é possível, porque daí acho que pode valer mais a pena, né, se combinar com outros professores. Eu acho que dá, porque assim, na verdade é um login e senha, né? Então, se esse login, acho que talvez tivesse o problema de usar simultaneamente, né? Porque aí acho que a plataforma identificaria ali. Mas é um login e senha, eu acho que é possível. Uma coisa, no caso do Kahoot especificamente, que uma coisa que tem também é que ele permite você fazer, não no site, mas no aplicativo. Se você usar no aplicativo de celular, quando você faz a compra pelo celular, ele te dá a opção de comprar um mês só, em vez de fazer uma assinatura, porque no site é só assinatura anual. Aí ela já complica um pouco, né?
Então, você pode fazer assinatura de um mês. Então, vamos dizer, às vezes você quer concentrar no mês uma quantidade de atividades. Por que seria interessante assinar o Kahoot? Um exemplo hipotético. Na conta gratuita, eu só posso ter 40 pessoas participando simultaneamente. Então, uma turma de até 40 estudantes vale. Mas se eu levar o pessoal para o auditório, tiver um evento, uma palestra, uma coisa, tiver 150 pessoas, eu não posso usar o Kahoot gratuito, por exemplo, né? Mas você pode assinar um mês e ter esse recurso para você utilizar com, sei lá, 400 pessoas e todos os tipos de questões. Aí tem assistente de IA para criar questão, tem PDF que você pode subir uma apresentação em PowerPoint e incorporar no Kahoot. Ele transforma o seu PowerPoint em questões. Tem várias coisas lá que dá para você fazer, né? Mas aí acho que seria isso, sabe, Blender? É um login e senha. Então, a princípio, seria só compartilhar o login e senha. O problema seria, talvez, o uso simultâneo. Tá, joia, obrigada. Mais alguém? Alguma outra dúvida? Bom, a gente agradece, Marcos Ramon, mais uma vez pela sua parceria aqui em apresentar de forma tão clara, objetiva e leve, né, mostrando as possibilidades. E eu anotei várias coisas aqui que, até para quem não conhece o Momento EAD, a gente tem esse momento de diálogo e depois a gente faz uma síntese e faz o encaminhamento para o próximo encontro. Os nossos encontros acontecem uma vez por mês. Então, essa síntese também a gente vai compartilhar com vocês no ambiente, na sala do Momento EAD. A gente costuma fazer uma síntese no formato de infográfico, mas algumas coisas que eu anotei aqui que eu considero que são destaques aí da apresentação do Marcos Ramon é a importância da personalização do material. Isso que ele falou de ter um vídeo com a voz do professor, uma mensagem direcionada para a turma faz toda a diferença. A relação afetiva, né, influencia no processo de aprendizagem. Então, o estudante entra e vê um vídeo que ele sabe que está ali para todo mundo e ter um vídeo do professor explicando faz toda a diferença. Considerar o conteúdo, a qualidade e relevância para o uso da EAD, o que o Marcos Ramon colocou do tempo da EAD, né, entre o tempo que o estudante tem para processar aquele conteúdo é subjetivo. Eu estava comentando sobre isso essa semana com a Diene, a nossa pró-reitora de extensão, sobre um projeto relacionado à EAD. Ela me perguntou, Jennifer, tem alguma métrica para eu saber, assim, o vídeo de 3 minutos equivale a quanto de carga horária? Porque eu estou achando 6 horas aula muito para um vídeo de 3 minutos. Aí eu falei para ela, Jenny, se esse vídeo, para mim, se eu fosse estudante, esse vídeo de 3 minutos for de física, para mim 6 horas é pouco. São poucas horas. Se for 3 minutos de introdução à sociologia, eu acho que eu consigo. E aí é essa reflexão que a gente faz, né, em relação ao tempo de ensino e o tempo de aprendizagem do estudante dentro da EAD. A ambientação do estudante é muito importante, é algo que a Emily já falou, e também na fala do Marcos Ramon, ele demonstrou como faz essa ambientação. Então, aos colegas que vão começar a utilizar o NEAD agora, que a turma, que o curso ainda não tem essa familiaridade, reserva um dia da semana, leva os alunos para o laboratório, mostra como funciona, vale a pena, é rápido, é algo que vai te poupar um tempo lá na frente do estudante falando, eu não consegui acessar, eu não sei a chave de inscrição, eu não consigo... Então, já economiza muito tempo, você já quebra uma barreira aí em relação ao ambiente. E isso promove o engajamento do estudante, que foi o que o Marcos Ramon também falou, que é baseado numa intencionalidade pedagógica clara, uma comunicação didática, uma explicação de diferentes formas. A gente costuma dizer que na EAD, às vezes, ser redundante é bom. Então, você faz uma informação via texto, a mesma informação no formato de vídeo, no formato de infográfico, de podcast, enfim. Você coloca todas essas possibilidades porque cada estudante vai ter um perfil, né? Vai ter um estilo de aprendizagem. Tem um que vai gostar mais de ver somente o infográfico, tem aquele que prefere anotar tudo vendo um vídeo, enfim, a gente pode diversificar. A gente também vai colocar na síntese as dicas, tá? Que o Marcos Ramon colocou do Loom, do Explain Everything, das dicas que a
Ângela também colocou os links, enfim, vamos colocar tudo isso lá no infográfico. E também a incorporação, né, de recursos externos ao NEAD dentro do NEAD por meio dessa ferramenta de incorporação, que isso é muito legal. Então, já fico como sugestão aí para vocês de tarefa de casa, testar esse recurso e aproveitar o momento do plantão. Vi que a Joana tinha postado aí o horário, né? Vai ser das 13 às 16, no dia 1º de agosto. Como funciona? É uma sala parecida com essa, estaremos lá à disposição, você chega, tira sua dúvida. Se sua dúvida for mais complexa, a gente vai te pedir um tempinho para pesquisar, para dar a melhor resposta. Mas é um espaço dinâmico que depende da participação de vocês, então estão todos convidados também. Bom, então, caminhando já, né, para o nosso final, a gente... desculpa, você levantou a mão, pode falar. Isso. Eu entrei aqui no site, né, do professor Ramon e vi assim, o tanto que ele é dinâmico, né? Que tem podcast, site, YouTube, né? Aí eu fiquei com uma curiosidade, assim, de onde veio essa inspiração, né? De onde veio esse interesse, né, de conseguir fazer tanta coisa, professor Ramon, assim? Porque é diferente, né? Não é todo mundo que consegue fazer tanta coisa, assim. Eu acho que, assim, quando eu comecei a pensar sobre ser professor, eu ficava muito pensando sobre estratégias, né, de ensino e tudo, né? Acho que todo mundo tem um pouco disso, de você olhar para os seus professores e se espelhar um pouco neles. E eu sempre tive um apreço maior por esses professores que davam uma aula que a gente chama hoje de tradicional. E minha aula hoje ainda é uma aula muito tradicional, né? O professor falando e ouvindo. Isso é uma coisa que me agrada, mas eu sinto que os estudantes já não gostam mais tanto disso, assim. Então, apesar de ser uma coisa que eu gosto, né? Os meus melhores professores eram professores que entravam em sala e falavam um monte, falavam bastante, tinham muita coisa para falar, tinham muito conhecimento, isso me agradava muito. Mas os estudantes, eles não têm mais isso, né? Então, eu comecei a fazer esse esforço de diversificar as coisas que eu apresento para eles, porque eu sentia uma frustração muito grande de tentar reproduzir essa aula que eu gostava e não dar certo. Então, foi um pouco nesse caminho, sabe? De procurar, né, que recursos que eu posso fazer, que coisas que eu posso utilizar. E aí, eu fui fazendo da maneira como eu conseguia fazer. E, assim, você falou o caso do YouTube. Se você olha o primeiro vídeo do YouTube, o vídeo mais recente, você vê que o processo de fazer muito ajuda, né? A mesma coisa o podcast, né? Meu podcast tem, não sei, acho que mais de 500 episódios, né? Então, se você escuta o primeiro, escuta o mais recente, você vê que o jeito de produzir ele e a frequência de produzir contribui muito, né? Então, quando você vai criando material didático, você vai aprimorando esse processo de fazer. Nas primeiras vezes que você fizer uma coisa que você ainda não sabe fazer, não vai ser legal, né? É natural que não seja tão legal quanto outras coisas que você vê. Mas eu volto àquele exemplo lá do cara da Khan Academy, né? Você gravar com o celular no papel, assim, você pensa, nossa, mas eu vou ter vergonha de mostrar isso. Não tenha. Não tem. Para o seu estudante vai ser melhor que a melhor aula. Tem muita aula super bem gravada, editada, com fundo, animação, um monte de coisa. Super bacana, muito legal. Eventualmente a gente mostrar isso para o estudante, indicar, é bacana, mas não é você dando a sua aula para ele, né? Só você vai conseguir fazer isso dessa forma, né? E aí, com o tempo, você vai sentir que eu posso fazer melhor isso, posso fazer melhor aquilo, descobrir uma ferramenta aqui, vou experimentar ela. Mas, no meu caso, foi muito isso, né? De querer encontrar outras formas de dar aula, né? Então, assim, no meu caso nem foi para EAD, sabe? Eu comecei a fazer para utilizar em sala de aula as coisas, né? Então, foi mais por esse caminho. E, obviamente, isso é muito bem-vindo na EAD também, né? Mas não foi por esse caminho. Não, muito bom, professor. Professor, última curiosidade. É igual como o senhor mexe com muitas ferramentas, né, e muitas ações de aprendizagem, né, o podcast, o vídeo no YouTube, o desenho, né? Quais que são duas ações que realmente chamam a atenção do senhor quando o senhor está ali, o senhor se envolve e é menos pesado, tal? Porque como o senhor já testou várias, o senhor já tem esse autoconhecimento, né? Só uma curiosidade mesmo, porque o senhor comentou, né, que às vezes quando a pessoa posta o material, a gente começa a conhecer a pessoa pelo que ela está postando, né? Então, qual que seria, assim, dois materiais que para o senhor produzir é mais prazeroso e mais fácil?
Quais ferramentas Para você produzir, gosta de usar? sim, para produzir, o que eu mais gosto de produzir é áudio. Eu não gosto de aparecer em vídeo. Então, se você olha os meus vídeos, eles são gravação de tela, né? Eu nunca apareço, eu não gosto, não fico confortável. Então, eu não gosto tanto de fazer o vídeo em si, mas eu faço muito porque eles gostam muito de assistir vídeo. Mas, por exemplo, apesar de eu gostar mais de produzir áudio, eu sempre faço enquete com as minhas turmas para saber quais materiais que eles mais gostam. E o que eles menos dizem que gostam é o áudio, que é o que eu mais gosto de fazer. O que eles mais gostam é vídeo. E depois são os slides, né? Depois atividades e tudo, mas é nessa ordem que eles sempre me dizem. Assim, eu faço em várias turmas, eu tenho sempre o mesmo resultado. Né? Vídeo é disparado o que as pessoas dizem que mais gostam de ter acesso. Depois, material condensado, né? Slide, síntese. Agora, por exemplo, um texto muito longo ou áudio não é uma coisa que eles gostam tanto de acompanhar. Alguns têm essa mesma afinidade que eu tenho, mas não é. Eles gostam muito de vídeo. E assistir vídeo de forma acelerada, né? Isso é importante na hora de considerar. Porque eu falo rápido. Então, por exemplo, se eu decido fazer um vídeo curtinho e falando rápido para ficar mais rápido, eles vão botar na velocidade 2. E alguns já me disseram, professor, aquele seu vídeo tá até legal, mas não gostei de assistir. Por que não? Porque na hora que eu botei no 2, ficou super rapidão, né? Então é uma coisa a mais para você pensar, né? Porque eu quis fazer um vídeo curto e aí eu acelerei. Fala mais devagar para eu poder acelerar. Pois é estranho, né? Aí eu quis fazer um vídeo curto, mas assim, porque é o hábito, né, cara? Isso é estranho. O vídeo já tá curto, o vídeo só tem 5 minutos, vamos dizer. Você pensa, pô, 5 minutos? Todo mundo tem 5 minutos para, né, investir para assistir um vídeo. Mas não, se eles podem transformar 5 minutos em 2,5, eles vão fazer isso. Então, se você faz 5 minutos acelerado, não vai ficar legal o resultado, né? E aí essas coisas você vai aprendendo no feedback com eles. Daí importa perguntar mesmo para os estudantes. E aí, ficou bom, ficou legal, o que não ficou bom? Né? Sem perguntar, eles vão dizendo. Mas esse hábito de acelerar é uma coisa absurda, assim. Não tem um vídeo que eles não acelerem. Então, você tem que saber dessa situação aí. Não, muito obrigado, professor. Parabéns aí. Muito bom a apresentação. Obrigada, Bruno. Bom, gente, então estamos chegando ao final. Mais uma vez, obrigada a participação de todos vocês. A gente chegou a alcançar 50 participantes, né? Agora está chegando já no finalzinho, somos 37 ao total. E eu vou pedir uma última coisa para vocês. A gente criou um formulário. Ah, Flávia, diga, última dúvida. Nossa, eu sou trabalhadora de última hora. Relaxa. De última hora. Ô, Jennifer, me surgiu uma dúvida aqui. As resoluções anteriores falavam que a avaliação principal da disciplina não pode ser EAD. Então, da mesma forma, continua não podendo ser no sábado letivo EAD, né? A avaliação principal. A avaliação principal não. Mas, assim, não impede de ter avaliação no sábado letivo, né? Mas a principal não. Certo, obrigada. Tá? Por nada. Bom, gente, o Cássio colocou aí para vocês um link de um formulário, só tem 2 perguntinhas. A primeira é as dúvidas que vocês têm sobre o sábado letivo. A nossa ideia é pegar essas dúvidas e fazer perguntas e respostas, sabe? Perguntas frequentes, e a gente divulga para vocês ao longo dessa semana. E aí também a gente quer saber de vocês qual seria um próximo tema interessante para a gente trabalhar no Momento EAD. Lembrando que o Momento EAD ele parte desse tema gerador, a gente problematiza, faz uma síntese e um encaminhamento para o próximo tema. Então, a gente conta com a participação de vocês, coloquem lá o que vocês estão interessados em saber sobre a EAD. E, claro, contem com a gente nesse processo aí do sábado letivo, da experiência de vocês. Vamos fazer desse limão a limonada. Então, eu acho que para quem não conhece a EAD vai ser uma oportunidade. Para quem já conhece, é também uma oportunidade de aprimoramento. E contem sempre com a gente. Dia 1º a gente está de volta no plantão. Então, quem também tiver disponibilidade, quiser testar mesmo, olhar na plataforma, fazer alguma ação dentro da sua sala virtual, está com dúvida, a gente vai estar à disposição também. Obrigada e uma boa tarde para vocês, uma boa semana, um bom semestre.